Pessoal, aí sim, mais um vídeo resposta hoje. Vídeo resposta eu não faço aquela introdução, né? Eu geralmente coloco só a pergunta mesmo que foi feita para mim. Um aluno me fez uma pergunta muito interessante através de um vídeo que eu postei, perguntando o seguinte: professor, a inteligência artificial vai acabar, né, com alguns empregos? Dentre eles, o analista de dados. Essa função vai acabar? A inteligência artificial vai substituir? A resposta, pessoal, ela depende. Tá? O analista de dados, para mim, né, qualquer função similar, que é uma função meio, né, a análise de dados não é uma atividade fim, é uma atividade meio. Você analisa dados para fazer algo, para tomar uma ação. Então, se você focar só na atividade meio, eu creio que sim. Em breve, muito em breve, essa função irá terminar, irá acabar. Provavelmente a inteligência artificial vai conseguir fazer para você análises corretas, né, análises bem feitas, análises apuradas de dados. Detalhe, tá, gente? Isso não acontece hoje ainda. Eu vejo muita análise, a gente já testou muito isso em várias inteligências artificiais, que a resposta ela é correta, mas aí volta para a base, né? Os dados, a amostra era representativa? Qual o nível de confiança, de confiabilidade dessa análise? Para aqueles dados, ela é ok, mas se os dados não são confiáveis, não tem uma confiança, não tem uma amostragem boa, se perde. Então, em breve, eu acho que a análise em si, que é a atividade meio, ela vai acabar sim, tá? Breve que eu falo é coisa de 1, 2 anos, é coisa rápida. Agora, eu nunca vi o analista de dados como uma função meio. Eu sempre acho que o analista de dados ele só existe nas empresas, né, e no mundo corporativo, para a partir da análise que ele faz, ele dar uma sugestão, ele tomar uma decisão. Essa iniciativa de ir além da caixa, pensar fora da caixa, isso é pensar. É você, na base da sua experiência profissional, uma coisa que eu falo com todos os meus alunos, vocês menosprezam muito o seu conhecimento do processo. O que é o conhecimento do processo? A sua vivência. É o tempo que você tem naquela empresa, naquela atividade, naquele setor de atuação. Isso nada substitui. Não é inteligência artificial, não é um treinamento, não é uma consultoria que vai, sabe, substituir isso. Né? Valorizem mais o conhecimento do processo, a sua experiência. Né? Então, se você faz uma análise baseado na sua experiência, na sua vivência, no cenário que está contextualizado, você tomar uma decisão que vá além daquelas decisões genéricas, comuns, né, que são geralmente ações de controle e não de melhoria, não de atuar nas variáveis, de modificar estruturalmente aquelas causas, aqueles fatores para ter um resultado melhor, isso não vai acabar. A inteligência artificial ainda não tem, e eu acho que dificilmente terá, essa capacidade do ser humano de entender todo o contexto. Que não são apenas dados, não são apenas fatores fáceis de mensurar. É aquela vivência, é aquela coisa que é a relação do dia a dia, é a relação com as pessoas, é a relação com o cenário, com a própria cultura da empresa. Tem empresas que o cenário é de guerra, tem empresas que o cenário é de confraternização, de, vamos trabalhar todo mundo junto. O fato é que isso, a inteligência artificial não tem como medir, não tem como analisar, porque está implícito, está dentro do dia a dia das pessoas. Então, se você vê sua função e age de forma meio, né, função como meio, provavelmente você vai ficar desempregado em breve. Agora, se você é um profissional que procura sempre, através desse meio, buscar um final, um objetivo, buscar um resultado prático, eu creio que não. Eu acho que dificilmente a inteligência artificial vai substituir isso. Prova maior disso foi semana passada, ou retrasada. Eu sempre brinco com os meus alunos em sala de aula. Eu sempre faço um desafio, uma pergunta, que geralmente não tem na internet, né? É óbvio que quanto mais você faz, a tendência de ter na internet é maior. Mas eu sempre faço uma brincadeira que, para a pessoa responder de forma justificada, ela tem que ter aqueles conceitos que eu vou ministrar ao longo da semana em sala de aula.
E aí foi interessante que eu fiz um desafio para um aluno, e o aluno deu uma resposta que ele procurou no chat GPT. E a resposta, o início dela estava correto. Mas o final, pessoal, é o que existe hoje de dados da internet sobre o tema. Então, assim, muitas coisas não dependem, né? Não é que a resposta estava errada, mas ela não estava certa também. Um exemplo prático disso é que há 10 anos atrás era inimaginável o foguete dar ré. O foguete hoje dá ré e pousa no mesmo lugar que ele foi lançado. Há 10 anos atrás, você não tinha, por exemplo, processos com capabilidades altíssimas de 8, 10 sigma. Hoje existem. Poucos, mas existem. Então essas coisas todas, elas dependem muito de variáveis que estão dentro do cenário que você atua. A inteligência artificial nunca vai ter uma iniciativa de fazer algo diferente. Ela pode ter iniciativa de sugerir, ou até daqui a uns tempos realizar a ação propriamente dita, de algo que já existe. E aí lembra, né, pessoal? Se você tende a parametrizar todas as situações em regrinhas básicas, a tendência é sempre você caminhar para a média. Ser medíocre. Daí que vem a palavra medíocre, de média, mediano. Então, das duas, uma. Ou a inteligência artificial irá substituir os medíocres e o mundo vai parar de desenvolver, a gente vai estagnar, vai ficar sempre naquela média, naquilo que a gente já conhece, ou o ser humano vai continuar evoluindo a ponto de ir além. Conhecimento nada mais é do que isso. É você pegar uma base que já existe e conseguir dar um passo à frente, elevar além. Esse além, eu acho que a inteligência artificial nunca vai atingir. Espero ter respondido. Muito obrigado pela pergunta. Mandem mais perguntas, mandem mais questionamentos. Vamos debater, vamos conversar. É sempre uma coisa saudável para a gente estar esclarecendo para as pessoas, né? E para nós mesmos, muitas vezes, como reflexão. E muito obrigado. Até o próximo vídeo.